Provérbios 14 nos fala no versículo 1 que a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Como que você tem cuidado da sua casa, você que é mulher? Você tem construído a sua casa com boas ações? Você tem sido amorosa com o seu marido? Você tem sido cuidadosa com os seus filhos? Você tem disciplinado eles? Ou você tem colocado um telefone celular na mão dos teus filhos e tem para que eles fiquem ocupados enquanto você faz as suas coisas? Não seja tola de deixar os seus filhos com um telefone celular brincando no celular, porque eles vão ficar viciados em telas e eles precisam, no período da infância, que você, como mãe, tenha um bom relacionamento com eles, que você converse com eles, que você conte histórias para eles, que você saia com eles para passear nos parques, para brincar com eles, para apresentar as histórias da Bíblia para eles. Leve os seus filhos em lugares onde eles possam conviver com outras crianças, aprendendo em ambientes cristãos sobre a leitura da palavra, onde eles possam crescer conhecendo a respeito do reino de Deus. A Bíblia fala que quando você educa os seus filhos no caminho do Senhor, eles, mesmo quando ficam velhos, não se esquecem do caminho certo. Você tem levado seu marido para bons lugares onde ele possa ter contato com outros homens que são homens de valor? Porque tem aquelas mulheres que deixam o marido escolher os programas e dizem para ele: pode fazer o que você quiser. Se você deixa o seu marido fazer o que ele quer, ele vai ter menos tempo com você. E ele pode pensar: a minha esposa disse para eu arrumar as coisas para eu fazer enquanto ela faz os programas dela. Então, logo, ele vai encontrar o grupo do futebol, o grupo do trabalho, o grupo da empresa, e de repente, no meio desses novos relacionamentos, ele encontra algum amigo mal intencionado, amigo entre aspas, aquele colega de trabalho, aquele sócio, né, da empresa, que vai dizer: vamos conhecer aqui outras mulheres, vamos nos envolver com jogos de azar, vamos fazer, nos envolver com bebedice, e é nessa hora que você, mulher, corre o risco de perder o seu marido para um amigo do trabalho, para um amigo da empresa, para um sócio. Então, a mulher sabe, ela constrói o seu lar. Ela faz questão de manter o relacionamento, a vida conjugal. Porque tem aquela mulher que se casa e pensa que vai viver uma vida de solteira com as amigas de antigamente, fazendo coisas do passado. E fazendo isso, você que é a mulher que faz isso, corre o risco de também ser influenciada por uma amiga solteira. O tempo de solteira já passou. Quando você se casa, você precisa construir a sua família. Tem outras mulheres que ficam sempre na casa dos pais e permitem que a sua mãe, no caso a sogra do marido, né, fique dando palpites dentro da construção do dia a dia da sua nova família. Entenda que quando você se casa, existem três famílias. Existe a família número um, que é a família de onde você veio. É você, o seu pai, a sua mãe. E é também o seu marido, o pai e a mãe dele. Essa é a família número um. Nessa família número um você tem os seus irmãos, você tem a sua vida antiga, a forma como vocês lavavam, cozinhavam, passavam, arrumavam a casa de vocês, a forma como vocês eram antigamente. E o seu marido também tem a história da vida dele. Essa é a família número um. Quando você casa com o seu marido, você tem a família número 2. Essa família número 2 é a família que você tem que construir o seu lar. Então, você tem que conversar com o seu marido e muitas coisas vocês vão ter que alinhar e dizer: olha,
Eu quero que as coisas da limpeza sejam assim. As coisas da preparação das refeições é assim. As coisas sobre organização dos horários é assim. As formas como nós vamos nos tratar é assim e assim. Outro dia, um pastor estava contando o testemunho dele. A esposa dele veio de uma família em que o pai e a mãe sempre falavam: Eu te amo, minha filha, eu te amo, minha filha. E ele veio de uma família em que o pai e a mãe dele nunca falavam isso. Só falavam: faz isso, faz aquilo. E quando eles se casaram, a esposa dele falava: Você não fala, eu te amo. E começou a cobrar ele. E ele ficou desconfortável. Falou assim: Mas a minha família nunca teve isso. Mas veja que, com o passar do tempo, eles fizeram um alinhamento. E ele passou a ser mais amoroso com essa mulher que disse para ele: Na minha família é assim. Na família dele havia muitas gritarias. Então ele teve que alinhar isso. Essas coisas todas precisam ser conversadas na família 2, que é a sua família. Então a mulher sábia constrói o seu lar. Ela entende que não deve haver interferência dos seus pais dentro da sua família 2, porque isso vai desautorizar o seu marido. Tem muitos maridos que ficam chateados porque dizem: a minha mulher deixa a minha sogra entrar na casa e dar as opiniões dela. O seu marido também teve a mãe dele, que fazia as coisas do jeito dela. E muitas vezes, você que é a mulher sábia, precisa dizer para o seu marido, porque pode acontecer o contrário. O marido traz a sua sogra para casa e ela quer dar opiniões dizendo que você não sabe fazer o serviço, não sabe como que são as coisas. E na realidade não é uma questão de saber ou não saber, é uma questão de sabedoria. Então a mulher sábia constrói o seu lar. Quer ter mais sabedoria sobre a organização do seu lar? Medite depois em Provérbios capítulo 31. Lá está escrito sobre as características da mulher que é sábia. E você que é solteiro, você que é solteira também deve meditar em Provérbios 31. Você que é solteiro, para ver que características buscar em uma mulher que a Bíblia considera como virtuosa. Você que é solteira, quais as características que a Bíblia considera que qualifica uma mulher como virtuosa? O que a Bíblia fala sobre isso? Leia Provérbios 31. E você que é solteiro e está buscando um homem de Deus, leia 1 Pedro capítulo 3 e 1 Timóteo capítulo 3 e Efésios capítulo 5. Esses três textos falam a respeito de como um homem deve ser. Você que é homem solteiro e quer saber o que a Bíblia fala, como um homem deve ser, leia esses textos. Repetindo, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5, ali na parte final, você vai ver um texto que fala sobre relacionamento de marido e de mulher, e também vocês podem ler 1 Coríntios capítulo 7, que fala dos compromissos e dos deveres conjugais que o marido e a mulher devem ter um para com o outro. Então a mulher sábia constrói o seu lar. E terminando essa história das famílias, a família número 1 é a dos seus pais, a família número 2 é a de vocês, e existe a família número 3, que é a família dos seus filhos. Assim como vocês não devem deixar os pais de vocês entrarem no relacionamento de vocês, vocês precisam, quando casam, os filhos de vocês entender que vocês não podem se intrometer na vida dos filhos de vocês. Quando eles se casam, eles precisam fazer a mesma coisa, construir o lar deles. E é necessário ser pai e ser mãe e entender que o seu filho, que a sua filha, que agora está construindo a sua família, a família número 3, vai seguir a vida dele, com a esposa dele, com o marido dela. E cabe a você apenas conversar e orientar naquilo que cabe a você fazer. Agora, a que não tem juízo, o destrói com as próprias mãos. Versículo 2: Quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando. Então,
Quem é honesto, ou seja, quando a pessoa age de maneira certa, de maneira correta, ela mostra pelas suas atitudes que ela tem extremo respeito ao Senhor. Nós já meditamos nos capítulos anteriores e dissemos que temer o Senhor significa ter extremo respeito ao Senhor. Quando você tem extremo respeito ao Senhor, você é honesto, você toma atitudes certas. Mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando, mostra que despreza a Deus. Esse versículo 2 traz um indicativo das pessoas que você deve escolher como seus amigos, como suas amigas. A pessoa que se desvia dos conselhos da palavra mostra que despreza a Deus. Então, quem despreza a Deus não deve estar no seu círculo de amigos, porque essa pessoa vai dar palpites e opiniões na sua vida e conselhos que vão desviar você do caminho do Senhor. Versículo 3: O tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Não seja orgulhoso, não seja orgulhosa de dizer que não vou perdoar, de dizer que tem que ser do meu jeito, de dizer para o seu marido, para a sua esposa, que, que você não perdoa. Seja uma pessoa aberta para perdoar e reconstruir o seu relacionamento todos os dias. Os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras. Quando você sabe como falar com o seu marido, com a sua esposa, você consegue bons resultados. Agora, se você fala com orgulho, com gritaria, dizendo eu é que tenho razão, você está errada, ou a esposa que fala para o marido que ele está errado e que ela está certa, procure falar com humildade, procure acertar o relacionamento. Versículo 4: Quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco, mas aquele que põe, colhe muito. O versículo 4 aqui fala que na Almeida Revista e Corrigida, esse texto ele é diferente. Ele fala assim, que se dentro do celeiro existem bois, a colheita é grande. Mas se dentro do celeiro não existem bois, a colheita, o celeiro fica limpo, mas a colheita é muito pequena. Então, esse versículo 4, ele tem um sentido original de que na nossa vida nós temos ônus e bônus. Então, se você escolhe fazer alguma coisa de um jeito, você vai ter um resultado. Mas se você escolhe de um outro jeito, você vai ter um outro resultado. O texto original, ele significa que quando você tem os bois, você tem o trabalho de tratar o boi, de limpar o celeiro, de mas você tem uma vantagem quando você tem o boi. Você pode colocar ele para puxar o arado e você tem uma grande colheita. Agora, aquele que prefere não ter bois porque fala eu não quero ter que alimentar os bois e eu não quero ter que limpar o celeiro, porque tem toda a sujeira dos animais. Ele vai ter a vantagem de ter o celeiro limpo, mas a colheita dele vai ser menor. Então, o versículo 4 fala assim: quem não põe um animal para puxar o arado, colhe bem pouco. Em outras palavras, se você não quer ter o trabalho de ter animais para tratar deles, para limpar a sujeira deles, para cuidar desses animais, você vai ter uma colheita bem menor. Agora, aquele que põe animais para fazer, para puxar o arado, vai colher muito. Em outras palavras, tem coisas que você vai ter que se esforçar. Às vezes você quer ter uma remuneração mais alta, você quer aumentar o resultado da sua empresa, você quer escalar mais vendas das suas roupas, mais vendas dos seus produtos, do seu serviço. Você vai ter que se aplicar de repente em estudar uma linha de financiamento e estudar muito bem como você vai expandir esse negócio para que você possa atender mais clientes, para que você possa aumentar os seus ganhos, os seus rendimentos.
Você vai ter um trabalho de estudar como você vai contratar mais empregados, como você vai ampliar a sua cozinha, a sua loja, a sua importação, para que você possa crescer nos resultados que você busca. Às vezes você quer crescer na empresa em que você trabalha para um cargo mais alto, mas você vai ter que colocar mais força nos seus estudos, nos seus, no seu conhecimento. Você vai ter que conhecer mais pessoas, fazer mais network, conhecer mais contatos para que você possa avançar. Então, quando você quer ter uma colheita maior, você vai ter que fazer um esforço maior. Você vai ter que se dedicar, você vai ter o bônus que você busca, que é a promoção, a escala do seu negócio, a ampliação, vai depender do seu esforço. Versículo 5. Aqui no versículo 4 ainda, quando você pensa, quero ter mais um filho dentro de uma família, quando você quer aumentar a sua família também, você precisa se preparar também para isso. Haverá mais compromissos, mais dedicação. Então, é necessário planejar para que você possa realizar esse projeto. Pense no campo de aumentar a sua família, sobre aumentar os seus ganhos, aumentar as suas habilidades, aumentar as suas qualificações, para que você possa proporcionar o melhor para a sua família. Versículo 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. O versículo 5 está aqui para dizer: se você conhece uma pessoa que sempre fala a verdade, pode ter essa pessoa como seu amigo. A pessoa que sempre fala a verdade, ela não mente. Mas a pessoa que é falsa diz muitas mentiras. Se você conhece alguém e você viu que ela já falou mentira a respeito de uma outra pessoa para você, pode tirar essa pessoa do seu círculo de amigos, porque a pessoa que é falsa, ela diz muitas mentiras. Hoje ela fala mentira de um para você, amanhã ela fala mentira de você para outras pessoas. Versículo 6. Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo aprende com facilidade. O versículo 6 fala a respeito daquelas pessoas que, quando querem aprender uma coisa e elas não conseguem de primeira, elas tomam uma atitude de ironia. Elas falam: isso não é para mim, isso daí é só para aqueles que são os inteligentes. Ah, aquele lá é o inteligentão, aquela lá é a inteligentona. Eles vivem zombando de tudo, mas na verdade eles querem ter a sabedoria, mas eles não conseguem. Mas eles não conseguem porque muitas vezes eles são negligentes com eles próprios. Ao invés deles se esforçarem quando não aprendem uma coisa e dizerem: espera aí, vamos ver como que é, vou ler mais uma vez, vou me esforçar, vou me dedicar, eles preferem se entregar à preguiça. Preferem dizer: ih, já li uma vez e não consegui, então isso aí é só para quem é inteligentão, para quem é inteligentona. E sabe que às vezes você sabe fazer tão bem uma coisa e só você sabe quantas horas você se dedicou para aprender isso que você faz muito bem, enquanto que aquela pessoa não quer se dedicar nem um pouco para aprender o que você se esforçou e que hoje você faz muito bem. Então, quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue. Não seja uma pessoa que faz isso. Fica: aquele lá ele é inteligentão, aquela lá é inteligentona. Se você se esforçar e se dedicar e assumir uma postura de quem quer aprender, você também vai aprender. Você, né, talvez aquele negócio que você quer não é o talento que você tem, mas Deus colocou um talento na vida de todo mundo. Então você precisa descobrir qual o talento que Deus tem na sua vida. Mas não seja uma pessoa que fica zombando de tudo. Procure descobrir qual é o talento que Deus deu para você e siga no talento que Deus deu para você. Mas quem tem juízo aprende com facilidade. Quem tem juízo presta atenção nas habilidades que tem, aprofunda o conhecimento naquilo que tem facilidade, aprende com facilidade aquilo que foi chamado para fazer e encontra um caminho
de progresso, um caminho de sucesso. Sucesso significa sucessão, ou seja, você vai de glória em glória avançando. Você tem sucesso, você passa, sucede de um ponto para outro, para o próximo e para o próximo com facilidade. Versículo 7. Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. É o que você deve fazer. Se afaste de quem não tem juízo, de quem é mentiroso, de quem é preguiçoso, de quem vive pedindo dinheiro emprestado para você, porque a pessoa ela pede dinheiro emprestado para você, pede para todo mundo, e ela não paga a ninguém, porque ela não tem juízo com a administração do próprio dinheiro e quer tomar a riqueza que são dos outros. Aquilo que você se dedicou para conquistar, aquilo que você se esforçou para conseguir. E muitas vezes essa pessoa, que é a pessoa sem juízo, é o seu irmão, é a sua irmã. E muitas vezes você vai ter que dizer não para essa pessoa. Dizer, olha, eu sou seu irmão, eu sou sua irmã, mas agora é a hora de você assumir o compromisso com a sua vida. Você precisa assumir a responsabilidade e cuidar melhor do seu dinheiro. Você precisa dizer, situar aquela pessoa. Quem situa e corrige ama. Não é emprestando o seu dinheiro e fazendo o que a pessoa quer que você vai ajudar o seu irmão ou a sua irmã. É falando a verdade, para que ele se corrija, para que ela se corrija. Porque gente assim não tem nada para ensinar. Versículo 8. Por que será que a pessoa juizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Então veja, a pessoa que é sábia, ela procura ter conhecimento a respeito do que ela está fazendo. Ela procura saber exatamente o caminho que ela está trilhando. Agora, o tolo, ele só faz as coisas na base do achismo. Ele acha que vai dar certo. E é por isso que muitas pessoas abrem negócios e acabam quebrando. E é por isso que muitas pessoas quebram muitas vezes para depois dar certo. Porque depois de quebrar algumas vezes, a pessoa vai, com as situações difíceis, aprendendo como lidar com o negócio. Agora, aquele que frequenta uma escola de negócios, procura contato com outros empresários, conversa a respeito do negócio, erra menos e encontra um caminho mais rápido. Versículo 9. Por isso, antes do 9, é importante tomar conselhos. Quando nós lemos Provérbios 9, nós falamos que existem 9 níveis de sabedoria: a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Você deve buscar se instruir, ter informação. Segundo, você deve buscar conselhos com pessoas que têm experiência naquilo que você busca, com pessoas que têm experiência e excelentes resultados. Você não pede conselho sobre casamento para uma pessoa que é solteira e não pede conselho para casamento para uma pessoa que já se divorciou muitas vezes, mas você pede conselho para aquela pessoa que está casado, que está casada e que está com um casamento realmente abençoado, em que você vê que existe uma família organizada e bem estruturada. Você não pede conselho sobre negócio para uma pessoa que nunca montou um negócio e para uma pessoa que, se tem um negócio que vai de mal a pior. Mas você pede conselhos para pessoas que têm bons resultados. Você busca conhecimento e você usa a sua inteligência para pensar a respeito de tudo isso que você está conquistando. Instrução, conselho e conhecimento. O uso da razão, da inteligência, faz com que você aplique na sua vida aquilo que você se instruiu, os conselhos que você tomou, os conhecimentos que você adquiriu. E no uso da razão, da inteligência, você passa a ter entendimento. O que é o entendimento? É quando você faz algo, pratica e você entende o processo e consegue explicar, porque aquilo faz parte da sua vida. É a sabedoria que realmente está dentro de você, você sabe sobre aquele assunto. Quando você tem entendimento, você tem discernimento. Discernimento é clareza. E quem tem clareza tem prudência, capacidade de tomar a melhor decisão em cada situação. Então, essas coisas que nós acabamos de falar, instrução, conselho,
conhecimento, inteligência, entendimento, discernimento e prudência, nós falamos quando meditamos em Provérbios capítulo 9. E encaixa aqui no versículo 8. Por que será que a pessoa ajuizada é sábia? É porque ela sabe o que faz. Por que será que o tolo não tem juízo? É porque ele apenas pensa que sabe o que faz. Versículo 9. Os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados. Então os tolos, eles xingam as outras pessoas e elas não dão a mínima importância em como que a pessoa ficou. Eles não querem saber. Agora os bons, quando machucam alguém, eles querem ser perdoados. Eles querem conversar com a pessoa e dizer: "Me perdoa, porque foi mal. Eu acabei falando, me expressando mal", porque os bons entendem que Deus ama a todos e Ele quer que todos andem em harmonia e comunhão. Os bons são inteligentes e sabem que os nossos resultados dependem das pessoas que estão à nossa volta. Então, os bons é o marido e a esposa que se preocupa com como está o seu cônjuge. É o pai, a mãe que se preocupa como estão os seus filhos. É o empresário que se preocupa como estão os seus colaboradores. É o chefe, o líder da empresa que se preocupa como estão os, os colegas de trabalho, os funcionários. É o sócio que se preocupa se o sócio está bem ou se está mal. Os bons, eles querem viver uma vida com perdão e com comunhão. Os tolos não se importam com nada e devem ser, por isso, colocados para fora da sua vida. Se você deixa um tolo ficar na sua vida, na sua casa, na sua família, você está destruindo a sua vida, o seu negócio, a sua família. Versículo 10. E o versículo 9 também chama atenção para uma coisa. Por isso que é importante nós educarmos os nossos filhos e conversar com os cônjuges para que todos busquem sabedoria, para que não existam tolices no, no, no meio de nós que possam derrubar a nossa vida, a nossa família, os nossos negócios, os nossos trabalhos, enfim, a nossa vida. Versículo 10. Só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. O versículo 10 fala que você tem que cuidar muito bem do que você fala, do que você pensa, do que você faz e das atitudes que você toma, porque se você falar alguma coisa ruim, desagradável, ou tomar uma atitude negativa ou ruim, só você vai colher a amargura. E, por outro lado, se você tomar as decisões certas e encontrar alegria, a alegria é só sua. Você precisa buscar ter, obviamente, mais alegrias do que amarguras. E tem muitas pessoas que se tratam mal. Elas, elas falam palavras negativas. Elas dizem assim: eu não nasci com sorte, eu não tenho jeito, eu não consigo, eu sou muito fraco, eu não posso. Não se maltrate. Quando você fala essas palavras, você está se maltratando. O Senhor disse que Ele escolheu você para ser a imagem e semelhança dele. Leia Gênesis capítulo 1, ali no versículo 26, 27 e 28. Lá está escrito que Deus fez você para dominar sobre os animais dos céus, das águas e da terra, para dominar sobre todas as coisas da natureza. Então, Deus criou você para ter governo. Governe as suas emoções. Governar as suas emoções é não se deixar levar pelos seus sentimentos, por aquilo que você sente. Você precisa usar a sabedoria para vencer a autodepreciação. Não se deprecie. Não diga que você é menos, que você não pode, que você é de uma família pobre, que você não sabe. Converse com o Senhor e coloque a sabedoria a seu serviço. Busque instrução, busque conselhos. Selecione bem os seus amigos. Ande com pessoas que trazem palavras positivas, que apoiam você. Se uma pessoa não te apoia, vive falando palavras, você é isso mesmo? Se afaste dessas pessoas. É melhor você andar com as pessoas que incentivam você. Se você não tem encontrado pessoas para incentivar você, procure uma comunidade de fé,
uma igreja, procure pessoas onde você possa aprender sobre a respeito da palavra de Deus, ancore na palavra de Deus, que Deus fala para você que você pode, que você é imagem e semelhança dele. Se você só você conhece a sua própria amargura e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos. Então, cuide muito bem da sua vida espiritual, ore, leia bastante a Bíblia e coloque em prática a Bíblia, cuide da sua vida emocional, da sua inteligência emocional. Busque tratamento médico, tratamento psicológico se você precisar disso. Busque amigos, amigas. Busque pessoas que praticam esportes. A prática de esportes regular e constante libera hormônios que trazem alegria e força. E estabeleça desafios, metas. Quando você estabelece desafios como, por exemplo, vou correr 3 quilômetros, ou 5, ou 10, ou 15, depende do seu nível de capacidade, de estrutura física, da sua idade. Mas quando você estabelece um desafio, vou começar a fazer caminhada toda segunda, quarta e sexta, 3 vezes por semana, e você se coloca nesses desafios e cumpre, você vai encontrando alegrias, satisfação, que você consegue, que você pode. Então, vença a amargura e lute para que você consiga ter alegria, porque é você que é autorresponsável pela sua amargura e pela sua alegria. Ninguém pode ajudar você nisso. Só você mesmo, só você mesma. Versículo 11. A casa dos maus. Aliás, antes do 11, tem pessoas que você tenta ajudar, mas a pessoa fica sempre ali, mergulhada na depressão. Ela sempre coloca a palavra negativa. Então veja que depende muito de você. Versículo 11: A casa dos maus será destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Por que a casa dos maus será destruída? Porque os maus, eles no campo espiritual, eles não buscam a Deus. Então eles já ficam sem orientação. No campo da inteligência emocional, quem não busca a Deus fica suscetível, fica aberto para más influências, recebe convites de coisas ruins e acaba caindo nelas, porque não está fortalecendo a sua base espiritual. E quem é mau, a casa dos maus será destruída. Eles não cuidam do sono, da prática de atividade física, de buscar conhecimento, de buscar instrução, querem fazer as coisas do jeito que querem, sem dar satisfação a ninguém. Então a casa dos maus acaba sendo destruída, mas a cabana dos bons continuará de pé. Veja que esse versículo 11 tem um detalhe aqui. Ele fala que a casa dos maus será destruída. Os maus, eles podem até mesmo ter uma casa, mas dentro da casa não existe um lar. Dentro da casa, eles podem ter uma mansão, mas eles podem viver cheios de contenda, discussão, insatisfação, ansiedade, preocupação, porque eles são maus, eles não buscam a Deus. Enquanto que os bons, eles podem viver numa cabana, em outras palavras, podem estar em uma casa simples, mas eles estão cheios da presença de Deus, da organização no lar, da organização na família. Então, não é sobre ter uma mansão, sobre ter um carro caro, sobre ter roupas caras. Se você é mau, você acaba ficando sobrecarregado, você acaba sofrendo vazio. Quantas pessoas que você escuta que tinham tudo e vivem mergulhados em remédios porque sentem um vazio na alma? E quantas pessoas moram na sua casa simples, mas têm uma família organizada, estruturada, com felicidade e alegria entre os pais e os filhos? Então, não é sobre coisas, mas é sobre buscar a bondade, buscar caminhar na direção de Deus. Versículo, assim como nós lemos no versículo 1 que a mulher sábia edifica a sua casa. Não adianta a mulher viver em uma grande casa, mas não ser sábia. A mulher que é sábia edifica o seu lar, a sua casa, que pode ser mais simples, mas ela pode ter um lar, uma família. Versículo 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte.
Tome cuidado com propostas que você recebe. Veja, avalie quem é a pessoa que está oferecendo a proposta para você. Pode ser que alguma coisa pareça muito lucrativa e rentável, mas vai trazer prejuízo a você. Pessoas caem no golpe de aplicações financeiras em corretoras que prometem pagar ganhos extraordinários. Esses dias, uma pessoa foi enganada. Uma corretora apareceu e disse: Você pode colocar o seu dinheiro aqui, nós vamos pagar 14% de juros. E a pessoa foi e colocou o dinheiro ali e depois ela perdeu o dinheiro. Não se entregue por promessas de dinheiro fácil. Não se entregue por promessas de que você vai receber as coisas com facilidade. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Não se entregue para aqueles convites daquela pessoa imoral que trabalha com você ou que estuda com você, que fala assim: vamos sair juntos, a sua esposa não vai saber, o seu marido nunca vai desconfiar, porque o caminho parece certo para a satisfação de um prazer momentâneo. Parece certo, mas na verdade é um caminho que vai arruinar a sua vida. Provérbios capítulo 7 fala sobre isso, sobre não cair na proposta do adultério. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Versículo 13: O sorriso pode esconder a tristeza. Quando a felicidade vai embora, a tristeza já chegou. Então, o versículo 13 fala: não é porque uma pessoa está sorrindo que ela está alegre. Só conversando com ela é que você realmente vai saber, se a pessoa permitir que você conheça, qual a tristeza que ela está carregando. Esse versículo fala para que você cuide do seu estado de saúde, que você cuide da sua vida espiritual, da sua inteligência emocional e do seu corpo físico, para que você mantenha sempre a felicidade. Você precisa checar, quando você acorda, quais são os níveis de felicidade que você tem na sua vida. Quando você não checa os níveis de felicidade e você deixa os problemas da vida levarem o seu sorriso, você vai dar lugar à tristeza. Nem sempre, e na maioria das vezes, nós vamos ter algum problema em alguma parte, em alguma área da nossa vida. Mas quando você alimenta, quando você está sempre se instruindo, quando você está sempre cuidando do seu jardim, do seu terreno, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, e você está sempre investindo no seu desenvolvimento, no seu crescimento, você pode passar por alguns desafios, mas a tristeza não chega, porque antes dela chegar você já está prevenida. Então cuide muito bem da sua vida para que o sorriso não se apague. O sorriso pode ir embora quando você entrou num trabalho e pensou que já estava com a vida garantida e não fez mais nada para ter a sua evolução e seu crescimento. De repente aquela oportunidade vai e aí chega a tristeza porque você não cuidou de aprender novas coisas, de avançar para novas áreas, de se aperfeiçoar no seu negócio, de escalar o seu negócio. Por isso que a acomodação é um perigo muito grande. Quando você se acomoda na vida, a tristeza pode chegar mais rápido. Mas quando você não se acomoda e sempre está evoluindo, buscando aumentar o seu conhecimento, a sua sabedoria, lá em Provérbios capítulo 4, versículo 7 fala: adquire a sabedoria com tudo que você possui. Adquire a sabedoria porque a sabedoria é a coisa mais importante. Quando você cuida da sua vida em relação a buscar sabedoria, relacionamento com Deus, inteligência emocional e cuidado com seu corpo, você impede que a tristeza se abata sobre você. Você pode ter desafios, mas você sempre estará antes da tristeza chegar. Versículo 14: os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem. Então, mais um versículo que fala sobre as consequências das suas decisões. Os maus terão o que merecem.
mas os bons serão recompensados pelo que fazem. Fazem. Não adianta você ter boas intenções. O que dá resultado é o que você faz no seu dia a dia. Tem muitas pessoas que oram muito, mas fazem pouco. Você precisa orar e precisa fazer. Veja que a palavra oração é oração. É ora e age, e tem ação. Versículo 15. A pessoa simples acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Então veja, a pessoa simples é quem? A pessoa que não tem instrução, não tem conhecimento, não tem informação. Mas a pessoa que tem juízo, ela procura se informar antes de entrar no negócio. Ela sempre se previne antes de entrar no negócio. Versículo 16. Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar. Veja que Provérbios 14 fala muito a respeito de não ser simples, não ser uma pessoa que não busca instrução, conselhos, conhecimento, que não usa inteligência, que não busca entendimento, discernimento e prudência. Mas é importante ter isso, porque isso vai fazer com que você tenha sabedoria, que você tenha juízo, que você tenha cuidado, vai prevenir você de situações de dificuldade. Mas o tolo é descuidado e age sem pensar. 17. Quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Então aqui, uma qualidade de quem é sábio é ter calma, resolver os problemas com calma, falar a respeito de um problema, de uma discussão em casa, na hora em que está com calma. Voltando para o versículo 1 que fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a mulher sábia sabe dizer para o esposo: não é hora de falar sobre esse assunto. E sabe como falar a respeito de uma coisa que a desagrada para o esposo. E também sabe como instruir o marido para que ele fale de maneira sábia das coisas que estão incomodando ela. Então, a paciência e a calma na conversa, no diálogo, falar quando estão calmos é muito importante. Quando um casal está começando a ter muitas discussões, é necessário que um dos dois diga que agora não é a hora dessa conversa. Versículo 18. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento. O ajuizado é aquele que busca o conhecimento. Então, como ele busca, ele recebe. Ele é recompensado com o conhecimento que ele busca. Os tolos recebem o que a sua tolice merece. O que é tolice? Ser preguiçoso, ser preguiçosa, não fazer o que tem que ser feito. Ter a preguiça de fazer atividade física, ter a preguiça de preparar as suas refeições, ter a preguiça de orar, preguiça de ler a Bíblia. Isso é a tolice. Os tolos recebem o que a sua tolice merece. Versículo 19. Os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda. Quem é mau não ora, não lê a Bíblia, não jejua, vai na igreja e tem que ficar pedindo oração para aqueles que buscam a Deus. Não seja mal com você mesmo, com você mesma. Ore todos os dias. Mantenha o relacionamento com Deus, para que você tenha o que oferecer e não ter que correr atrás de alguém para que a pessoa dê as respostas de Deus para a sua vida. Os maus terão de respeitar os bons. Os maus não buscam conhecimento e instrução, caem em dificuldades nas suas empresas, caem em dificuldades nos seus trabalhos, caem em dificuldades nos seus casamentos, caem em dificuldades na educação dos filhos. Então eles terão de respeitar os bons, e pedir humildemente a sua ajuda. Vão ter que ir lá e pedir para as pessoas que sabem o que fazer como ajudá-los. Versículo 20. O pobre é desprezado até pelo seu vizinho, mas o rico tem muitos amigos. O pobre é desprezado porque ele não é útil. E a pobreza não é só a respeito de dinheiro. O pobre é aquele que é pobre de conhecimento, pobre de caráter, pobre de trabalho, pobre de buscar conhecimento. Então, se a pessoa não busca se instruir, não busca ser útil, ela não tem valor para nada. Nessa vida, nós fomos chamados para cumprir propósitos. A pessoa que não quer cumprir o seu propósito, não quer fazer a sua parte,
ela não tem serventia, ela não tem utilidade, valor para ajudar o próximo. Agora, o rico tem muitos amigos. O rico espiritualmente pode orar pelas pessoas. O rico emocionalmente pode dar consolo e conforto para as pessoas. O rico materialmente pode ajudar nas ações sociais. O rico que tem caráter, ele pode fazer trabalho voluntário, ajudar as outras pessoas a mudarem de vida. Mas o pobre muitas vezes é aquele que tem muito dinheiro, mas ele só tem dinheiro de tão pobre que ele é. Que você pede ajuda para ele e fala: "O dinheiro é só meu, eu não ajudo ninguém". Então, essa pessoa que é pobre espiritualmente, ela será desprezada até pelo seu vizinho. As pessoas vão dizer: "Para que eu preciso de um vizinho que não é útil, que não ajuda em nada, que só tem um monte de dinheiro, mas o dinheiro é só para ele, é só para ela". E a pessoa só corre atrás do dinheiro e ela só quer cada vez mais e mais dinheiro. Então, essa pessoa, ela será desprezada. Ela não tem utilidade, ela não serve ao outro, ela não serve a ninguém. Então, pobreza e riqueza fala sobre muito mais do que dinheiro. Fala sobre vida espiritual, vida emocional, vida familiar, vida profissional, vida, a capacidade de servir ao próximo, a capacidade de ser útil, de fazer a diferença na vida das pessoas. Versículo 21. Desprezar os outros é pecado, mas aquele que faz o bem aos pobres é feliz. Então veja, esse versículo 21 se alinha com o 20, que desprezar os outros é pecado. Aquele que faz o bem aos pobres é feliz, ou seja, aquele que serve, aquele que ajuda o próximo, recebe uma gratificação, a alegria de ter ajudado alguém. 22. Quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros, mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. Sim, quem trabalha para o bem, trabalha fazendo com boas intenções, com a ideia de produtividade, ganha confiança e o respeito dos outros. Mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro. 23. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Aqui fala sobre diligência, sobre fazer o que tem que ser feito. 24. Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. Então veja, os sábios são recompensados com riquezas, porque os sábios fazem a coisa certa. São recompensados com riquezas espirituais, porque buscam a Deus. São recompensados com riquezas na sua família, na sua vida emocional, porque cuidam disso. São recompensados também com patrimônio e crescimento financeiro, porque se instruem, buscam melhorar cada vez mais. Agora, a recompensa do tolo são as suas próprias tolices. 25. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas, mas a que diz mentiras é traidora. Mais um versículo que confirma o versículo anterior que nós lemos sobre a mesma coisa, que a testemunha verdadeira diz sempre a verdade, mas a falsa diz sempre mentiras. Cuide dessas pessoas. 26. No temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para sua família. Mais uma vez, temor ao Senhor significa extremo respeito a Deus. Se você respeita a Deus em extremo, você encontra um forte apoio e segurança para sua família. 27. O temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Então, quando você tem extremo respeito ao Senhor, você tem uma fonte de vida e você evita as armadilhas da morte. Evita cair em golpes, em ciladas. 28. A grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. Então, um rei só é verdadeiramente um rei quando ele tem muitos súditos, quando tem muitas pessoas que o apoiam. E se ele não tem o apoio das pessoas, ele não é nada. Da mesma forma, nós somos, temos uma vida melhor e temos uma vida mais próspera quando nós temos muitos amigos, quando nós temos muitas pessoas à nossa volta. Aqui ele fala a grandeza de um rei, mas considere assim, que nós somos reis. Nós somos reis da nossa vida. E a grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. A nossa grandeza depende do número de pessoas que nós
colocamos à nossa volta como nossos amigos, como nossos aliados, como pessoas que nos apoiam. Se nós não temos apoio de muitas pessoas, nós não somos nada, no sentido de que é mais difícil, sozinhos, conseguir alavancar projetos. Mas quando nós temos muitos amigos, muitas pessoas que trabalham juntamente conosco, e quando nós aprendemos a lidar com as pessoas e a dar ideias, dar, eh, apresentar propostas, e nós aprendemos a liderar pessoas, distribuir tarefas, responsabilidades, administrar um negócio, e nós conseguimos contratar pessoas. Nós temos muitas pessoas para gerenciar, administrar. Então, isso define a nossa grandeza. Grandes empresas que têm muitos colaboradores são administradas por pessoas que aprenderam a reinar, aprenderam a liderar, aprenderam a governar, distribuir tarefas, administrar o negócio. Então a grandeza de um rei depende do número de pessoas que ele governa. Sem elas, ele não é nada. O que o versículo 28 fala: quer crescer em prosperidade, aprenda a liderar pessoas. E veja que esse versículo 28 fala para tudo. Um líder espiritual, um pastor, por exemplo, ele vai ter mais pessoas que o seguem se ele tem uma boa palavra, se ele tem um bom relacionamento com Deus, se ele realmente sabe liderar as pessoas, tratá-las bem e ajudá-las efetivamente. É isso que faz o ministério crescer. É isso também que faz uma grande empresa nascer. É isso também que faz grandes movimentos acontecerem, também no campo da política. Se uma pessoa tem boas propostas, se ela consegue mostrar para o povo que ela tem boas ideias. Então, a grandeza de um rei fala sobre quando você quer fazer algo grande, você tem que aprender a administrar e liderar pessoas. Sem pessoas, a sua ideia ela não vai prosperar. Versículo 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Mais um versículo que fala sobre a calma. Nós já lemos um versículo anterior sobre isso, que a pessoa que ela tem calma, ela se controla. Nós lemos aqui no versículo 17: quem se zanga facilmente faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. Então esse versículo 17, ele é confirmado pelo 29. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. 30. A paz de espírito dá saúde ao corpo, mas a inveja destrói como câncer. Então aqui, a inveja, na Almeida Revista e Corrigida, fala que a inveja é a podridão dos ossos, porque a inveja fica lá, dentro do coração, corroendo o invejoso por dentro. A inveja faz mais mal para o invejoso do que para o invejado. Tem uma lenda que o invejado pode ser prejudicado quando tem muitas pessoas com inveja dele, com inveja dela, mas a verdade que a Bíblia mostra é que quem tem inveja não fica com seu espírito em paz e acaba até mesmo adoecendo com a alegria e o sucesso do outro. E é isso que nós vemos acontecer com muitas pessoas que ficam olhando a rede social das outras pessoas. Elas olham a rede social e elas ficam doentes, ficam em depressão, pensando a vida do outro está melhor do que a minha. Mas a paz de espírito dá saúde ao corpo. Eu não fique olhando a vida dos outros. O tempo que você está gastando para invejar a vida do outro é a sua destruição. Tenha alegria pela felicidade do outro. Quando você se alegra com a felicidade do outro, você dispara energia para que você também busque o mesmo resultado. Você fala, que bom que ele conseguiu isso, que bom que ela conseguiu isso. Eu também vou seguir esse exemplo. Vou me esforçar também. Essa energia de tomar as pessoas com admiração, com alegria do sucesso delas, traz alegria e energia para você também ir atrás do seu sucesso. Versículo... Porque o invejoso, ele... muitas vezes ele não quer ter aquele sucesso, mas ele quer que o outro não tenha aquele sucesso.
Esse que é o problema da inveja. Porque ele quer que o outro não tenha, ele não quer crescer. Ele só quer que o outro não tenha alegria. Então não seja uma pessoa invejosa, seja uma pessoa que quer mudar a sua própria vida. Porque a pessoa que quer mudar a vida, ela quando vê o outro prosperando, ela se inspira, ela fala: "Olha lá aquele exemplo. Dá para seguir esse modelo". Seja essa pessoa que quer prosperar. Na verdade, o invejoso, ele é uma pessoa que é pobre de espírito, porque ele não quer prosperar e ele fica descontente que o outro está prosperando. Então, mude essa frequência. Pense em você querer crescer. Versículo 31. Quem persegue os pobres insulta a Deus, que os fez, mas quem é bom para eles honra a Deus. Então, mesmo que uma pessoa seja pobre espiritualmente, emocionalmente e com relação à sua vida financeira, nunca maltrate um pobre, dizendo: "Ah, você é um pobre, não vou andar com você". Procure ajudar os pobres, procure ser bom para com os pobres. Ele pode estar passando por uma situação difícil na questão financeira, mas você pode ajudar com a comida hoje e dar conhecimento para que ele saia daquela condição, para que ele resolva aquela pobreza mental, para que ele receba conhecimento e comece a fazer alguma coisa para mudar a vida dele e se torne uma pessoa rica. Versículo 32. A maldade leva os maus à desgraça, mas a honestidade protege os bons. 33. No coração das pessoas sensatas mora a sabedoria, mas os tolos não a conhecem. Então veja, a sabedoria ela é colocada no coração. Os sábios, os sensatos, eles guardam muito bem a sabedoria. Elas guardam no coração para fazer tudo com sabedoria. Agora, o versículo 32. A maldade leva os maus à desgraça. Eles praticam o mal e sofrem o resultado do mal que fazem. Mas a honestidade protege os bons. E os sábios guardam a sabedoria no coração. Agora, os tolos nem conhecem, os tolos não buscam a sabedoria. 34. A justiça engrandece um povo, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação. Então, a justiça significa fazer a vontade de Deus. Quando uma nação, um povo faz a vontade de Deus, aquele povo é engrandecido. Mas pecado significa errar o objetivo, errar o alvo, errar de fazer a coisa certa. Então, aqueles que erram o alvo de acertar no que é certo, isso traz uma desgraça para qualquer nação. Muitas vezes um país que é mergulhado na política do salve-se quem puder, cada um com seus problemas, vamos enganar o próximo. Quando você vive num país em que as pessoas pensam assim, que erram o alvo, isso traz uma desgraça para qualquer nação. E versículo 35, os reis recompensam os servidores competentes, mas castigam os que não agem bem. Então, quer ser recompensado por aquilo que você tem feito? Seja competente, seja o melhor que você pode ser na sua área de atuação. Faça sempre o melhor, faça sempre como se estivesse trabalhando para Deus. Essa é a meditação de Provérbios 14. Vamos orar. Se você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa aceitar a Jesus. Faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você recebeu Jesus como teu Senhor. Então agora ore e leia a Bíblia para você receber a vontade de Deus. Você reconhece que Ele é teu Salvador, que você tem pecados, Ele morreu no seu lugar para te trazer salvação. Você pediu para escrever o seu nome no livro da vida que está no céu, que é o livro onde estão os nomes dos que receberam a Jesus, e você pediu para ter o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que vai ajudar você a seguir nessa terra até alcançar a eternidade. Agora vamos agradecer por essa palavra. Senhor, te agradecemos pela leitura de Provérbios 14. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento cada vez mais para receber cada vez mais instrução e conselho, conhecimento e inteligência, entendimento, discernimento e prudência, e que cada pessoa possa cuidar bem do seu lar e da sua família, que cada pessoa possa buscar andar com honestidade, que cada pessoa possa ter o Senhor com extremo respeito em primeiro lugar na sua vida, e que cada pessoa consiga, meu Deus, vencer
os desafios da vida com paciência, tendo calma, tendo confiança de que o Senhor está ao lado e perto sempre. Confirma a tua salvação, a tua bênção em todas as áreas da nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.